corrupção ela é uma serial killer que mata disfarçada de buracos em estrada, de falta de medicamentos e de crimes de rua. O que nós percebemos é que a corrupção é um crime tão grave como o homicídio, pelo menos a grande corrupção. O impacto maior da corrupção, os estudos da Transparência Internacional de outros órgãos apontam, não é só no crescimento, é na distribuição de renda e na justiça social. Uma estimativa da ONU aponta que 200 bilhões de reais são desviados pela corrupção anualmente no Brasil. Com esse dinheiro, nós poderíamos triplicar o investimento federal em saúde ou em educação. Nós poderíamos ainda multiplicar por 5 tudo que se investe em segurança pública no nosso país. Nós poderíamos ter por ano 10 escolas a mais em cada cidade brasileira. 97 a cada 100 casos de corrupção acabam em nada. A Lava Jato tem sido até agora um ponto fora dessa curva da impunidade. Todo esse caso é um triunfo institucional. Existem várias outras instituições trabalhando, existe o Ministério Público, existe a Polícia, a Receita Federal, outros órgãos têm colaborado. Até muito pouco tempo atrás não se via criminosos desse porte, políticos, senadores, pessoas assim que até pouco tempo viam a impunidade como elemento principal da sua vida. Uma pessoa, certa vez, me abordou na rua e falou que chorou quando viu um príncipe dos empresários brasileiros ser levado à prisão. A corrupção não é um problema do poder público única e simplesmente. Você tem quem paga. As grandes empreiteiras que foram as grandes corruptoras ativas desse esquema Lava Jato, vamos dizer assim, são as que sofreram até hoje as maiores autuações fiscais da Receita Federal dentro da Operação Lava Jato. Cerca de 2 bilhões de reais. Entre imposto, multa e juro. Mas eu acredito que, no fundo, esse caso criminal, como outras investigações em trâmite que ocorrem no Brasil, elas representam um fortalecimento do nosso Estado de Direito, né, daquilo que os anglo-saxões chamam do rule of law, ou da nossa tradição latina do governo de leis e não do governo de homens. As pessoas do Brasil estão acostumadas ao fato de que os poderosos, econômica e politicamente, não vão para a cadeia. E a Lava Jato, pela primeira vez, alcançou esse extrato máximo dos criminosos e as pessoas estão indo para a cadeia, estão sendo julgadas por seus crimes como os outros cidadãos. A afirmação "não temos prova, temos convicção" e o uso de imagens em PowerPoint pelo Ministério Público Federal para explicar a denúncia contra o ex-presidente Lula foram tão absurdas e sem noção que imediatamente se transformaram em piada e viralizaram na internet. A apresentação gráfica, considerada amadora, rapidamente foi transformada em memes nas redes sociais. No início da noite, a palavra PowerPoint estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. Uma das principais imagens utilizadas pelos procuradores, um gráfico com várias setas dirigidas a Lula, foi alterada de diversas formas. Essa, por exemplo, atribuiu tragédias como as de Hiroshima e Nagasaki e o aquecimento global ao ex-presidente. Essa outra, compartilhada pelo senador Lindbergh Farias, faz piada com o amadorismo da apresentação. Nessa imagem, Lula é relacionado a diversas qualidades. Até mesmo um gerador de gráficos foi desenvolvido para quem quiser criar seu próprio PowerPoint. No site Lula PPT Generator é possível fazer o download do aplicativo e criar seu infográfico. As afirmações dos procuradores de que não tinham provas, mas convicção, também foram aplicadas em outras situações. Algumas cômicas, como essa em referência ao romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Já outras apontavam incoerências do Ministério Público Federal, como quando o helicóptero da família do senador Zezé Perrella foi encontrado com 450 quilos de base de coca. O flagrante não deu em nada.
pai e filho não responderam judicialmente. Nosso comentarista político, Paulo Vanucchi, já está aqui no estúdio para comentar o depoimento do ex-presidente Lula. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Paulo, o ex-presidente disse que o que despertou a ira contra ele e contra o PT foi o sucesso do governo dele, que o fracasso não teria despertado tanto ódio. Essa é a sua avaliação também? A minha avaliação é um dos momentos fortes da longa fala do Lula hoje, com muita emoção. É muito forte quando ele defende a sua companheira, Dona Marisa, uma pessoa de origem muito humilde. Toda a história do apartamento de Guarujá, uma história que começa com R$70 mil, R$160 mil, 200, quer dizer, um negócio que não tem o menor sentido jogar, como foi feito ontem, como a prova de que o Lula é o chefe da quadrilha. É uma prova que não existe. E tanto é que ontem teve momentos em que eles disseram isso. Olha, prova nós não temos, mas nós temos convicção, o que você acaba de comentar agora. Eu analisei, acompanhei hoje o Lula o dia todo, acabo de chegar de lá. Me parece que esse episódio de ontem, ali, do grupo que faz o espetáculo, a pirotecnia, fala em propinocracia, começa a dizer como tem de ser a lei no Brasil. A Constituição brasileira estabelece o papel de cada ator. O agente do Ministério Público ou da polícia, ele não faz lei. Se ele quiser fazer lei, ele vai para a rua como cidadão, e alguns deles foram fazer campanha para o Aécio, campanha para derrubar Dilma, campanha contra o PT. O delegado da Polícia Federal envolvido, ele chama o Lula de anta e pede voto para o Aécio na campanha de 2014. Então, é uma ferida na própria institucionalidade brasileira. O ministro da Justiça, Zé Eduardo Martins Cardoso, tinha que ter afastado naquele momento, e ao não afastar, perdeu completamente a sua autoridade. E se ele tivesse sido derrubado, ele seria derrubado com alta dignidade. Como não fez isso, a bola de neve cresce, e no dia 4 de março, a prisão de Lula, ontem a repetição. Eu não tenho dúvida. Os arquitetos do golpe sentem que erraram na dose nas duas vezes. Eu desafio aqui o Ibope a fazer uma pesquisa de intenção de voto para presidente amanhã. E o Lula vai crescer hoje para amanhã 5, 6, 4 pontos. Porque na hora que o Lula aparece dizendo pela primeira vez, e aí o Jornal Nacional tem que botar, não podem esconder mais, dizendo o seguinte: brincadeira do helicóptero, né? Bom, aqui tem prova, 500 quilos de cocaína, alguém ligado ao senador Perrella, ligadíssimo a Aécio. E essa mistura Aécio, cocaína, denúncia, é uma mistura fina. E nesse sentido aí, ninguém fala nada disso. Por que que eles fizeram esse espetáculo ontem, 48 horas depois da cassação do Cunha? É uma decisão deles. Não vamos deixar o Brasil discutir Cunha. Se o Cunha vai denunciar e delatar o Temer ou não vai. Vamos colocar o ataque ao Lula de novo. Isso é próprio do fascismo. A pior era da humanidade na Alemanha, na Itália, no Brasil mesmo. Então, nesse sentido, o Lula fez muito bem quando diz também que o Ministério Público tem muita gente séria, que ele não pode ser confundido. E esse chamado é para o judiciário. Essas pessoas têm direito de votar e votar no Aécio. Têm direito de fazer manifestação pró-Aécio e contra Dilma e o PT. Não podem misturar as coisas como eles estão misturando. Então, convicção. Eu, Thalita, tenho a convicção de que o São Paulo tricolor é o melhor time do Brasil. Eu preciso de provar. Para provar, o São Paulo tem que ser o campeão brasileiro. Então, o que eles disseram ontem, de alguma maneira, é o seguinte: eu estou convencido. Convencido por quê? Porque eu não gosto dele, eu tenho preconceito contra ele. Políticas para os pobres, política de independência nacional. Então, é assustador, como disse nosso entrevistado agora, que o Brasil esteja permitindo. Eu acho que agiu bem a defesa de Lula ontem, quando terminou a sua excelente entrevista, didática, explicativa, dizendo: o juiz Sérgio Moro não pode aceitar essa denúncia. Então agora a bola volta para ele para ver se o Sérgio Moro é um militante político ligado ao golpe, com objetivos eleitorais, partidários, ou se ele é um juiz que quer investigar a corrupção. Então é muito importante o que está acontecendo. E por debaixo do pano, a gente viu hoje na mídia pessoas como Cantanhede, etc., Fernando Rodrigues,
reconhecendo que os procuradores erraram ontem, que não podiam ter feito como fizeram. Cresce a solidariedade ao Lula, cresce a parcela da população que está desconfiando dessa Operação Lava Jato. Por que nunca pegam nenhum tucano? Em 2 anos de Lava Jato, nenhum foi conduzido. É a segunda vez com Lula. O objetivo do golpe está claro: tirar Lula da disputa. Se tiver democracia, voto livre, disputa eleitoral com Lula, ninguém derrota Lula, porque Lula é hoje a pessoa que o povo, a classe trabalhadora, reconhece, o líder político que fez alguma coisa para esse lado da sociedade. A elite tem horror a ele, não pode destruí-lo por ele defender os pobres, então aproveita qualquer irregularidade. E é ridículo apontá-lo como chefe de uma quadrilha da Petrobras, bilhões e bilhões, por causa de uma besteira de um apartamento em que ele não é proprietário. Ele teve uma opção de compra, desistiu da opção de compra, e agora a convicção ideológica, partidária, fundamentalista do delegado, do procurador, perderam um ponto ontem para quem pensa no Brasil. Para quem não pensa, de fato, pode achar que é mais uma prova contra o Lula. E que foi um espetáculo. Foi um espetáculo de pirotecnia e uma espécie de ilusionismo farsante, como disse o advogado do Lula ontem. Obrigada, Paulo. Obrigado a vocês. A nota de crédito soberano do Brasil foi mais uma vez rebaixada dentro da categoria especulativa da agência de classificação de risco Standard & Poor's. A agência informou que a dívida em moeda estrangeira do Brasil caiu 1 grau de BB+ para BB e em moeda local 2 graus de BBB- para BB. De acordo com a Agência Brasil, a Standard & Poor's concedeu ainda perspectiva negativa, significando que pode reduzir ainda mais a classificação do país nos próximos meses. A Standard & Poor's tinha sido a primeira a retirar o grau de investimento em setembro do ano passado. Em dezembro, a Fitch seguiu a decisão. O grau de investimento funciona como garantia de que o país não dará calote na dívida pública. No julgamento de hoje, no TRF4, os desembargadores valorizaram provas que a defesa de Lula dizia não existirem, provas testemunhais, provas periciais, documentos apreendidos, inclusive no apartamento do presidente, rasurados e tal, provas que aparentemente seriam secundárias, elas foram juntadas e compuseram o quadro probatório que levou à condenação do ex-presidente. Isto fragiliza o resultado, o veredito, a seu juízo, ou essa utilização de provas secundárias que, num conjunto, formam um suposto quadro probatório, que foi utilizado hoje para a condenação, dá solidez à sentença? Eu acho que toda condenação criminal precisa ter prova muito robusta para fundamentar a decisão, né? O fato das provas, como foram ditas hoje, eu tenho um pé atrás com essas provas que isoladamente não querem dizer muita coisa, mas em conjunto acabam dizendo, porque existe um princípio do direito que na dúvida tem que absolver. E se essas provas não forem tão robustas a ponto de confirmar e de não deixar dúvidas a respeito da culpa, a única saída que resta ao jogador é a absolvição pela dúvida, né? Então, assim, eu vejo que há um enfraquecimento na análise dessas provas, principalmente porque diversas vezes apareceu a palavra indício. Muitas vezes indícios e indício não é prova, né? O indício é o pontapé inicial para se chegar numa prova. Então, isso é um fato que, na minha opinião, como advogado aqui, acaba enfraquecendo a condenação. Provoking one of the largest corruption investigations in South American history, the car wash scandal has left its mark on countries from Brazil to Peru. Business leaders, multinational corporations and politicians
have been caught up in allegations ranging from bribery and money laundering to distorting the democratic process. How did the case unfold? We sent reporter Gustavo Carritti to find out. The biggest corruption scandal in Brazil and Latin America began by accident at this petrol and car wash complex in Brasilia, the nation's capital. It was March 17, 2014, and the federal police team had the location under surveillance. They believed it was the center of a money laundering operation run by a former convicted criminal, Alberto Youssef. Alberto Youssef era uma espécie de doleiro dos doleiros. Deltan Dallagnol leads a group of state prosecutors overseeing what is now known as Lava Jato, or the car wash investigation. Se descobriu, num e-mail interceptado de Alberto Youssef, que ele estava pagando, por meio de interpostas pessoas, por meio de terceiros, um carro, Land Rover Evoque, em favor de um ex-diretor da Petrobras. Aquilo imediatamente despertou suspeita. The director at Petrobras, the national oil company, turned out to be Paulo Roberto Costa, the executive in charge of refining and supply. E fez com que Paulo Roberto Costa passasse a ser um dos alvos da deflagração da primeira fase da Lava Jato. Costa was arrested after trying to destroy evidence and held without bail. Nós identificamos em provas de lavagem de dinheiro de cerca de 26 milhões de reais, formulamos acusações criminais e Paulo Roberto Costa, cerca de 6 meses depois, viria a fazer a colaboração premiada, que importou uma expansão exponencial das investigações. Foi o Big Bang da Lava Jato. Costa admitted that the Land Rover was just one of many bribes he received to issue contracts to construction companies. The money launderer Youssef also negotiated a plea bargain with a law enforcement task force that had been set up in the city of Curitiba. Youssef and Costa confessed to police that the bribing scheme was much larger than anything they imagined. Falei no primeiro dia lá, Força Tarefa, lá em Curitiba, antes de assinar a coordenação, que a minha área do abastecimento era a ponta do iceberg. Thus began a wide-ranging investigation of corruption, leading to the highest levels of Brazilian financial and political power. Still ongoing, the car wash investigation has now spread to 11 countries. More than 150 executives and politicians have already been arrested or convicted. The scandal is exposing an entrenched system in which multinational companies dispense personal and political party bribes to promote their interests. The fallout is ensnaring Latin American elites and shaking governments to their core. Nunca antes o Brasil exportou a corrupção de tal maneira como exportou nesse caso o Lava Jato. Bruno Brandao heads the Brazilian Office of Transparency International, an NGO that combats corruption around the world. He has been working closely with prosecutors on the car wash case. A eficiência do sistema de exportação da corrupção é muito diferente de qualquer outro caso de grande corrupção no mundo. Era um sistema mais eficiente porque era o mesmo sistema aplicado nos diferentes países. How could you explain the fact that Lava Jato took place here in Brazil? How was it possible? What was the significance of the case? E o problema da corrupção no Brasil é sistêmico. O mecanismo é uma corrupção quase tradicional. Modelos de superfaturamento de contratos, cartéis de empresas. Novo, a escala, os valores, o número de pessoas envolvidas, autoridades, empresas. E a dimensão desse caso é que é extraordinário. Foi uma investigação que atingiu, dentro da hierarquia do crime, os mais altos graus, níveis de responsabilização. Algo que não havia ocorrido ainda. Federal Police Inspector Felipe Hayashi heads the Financial Crimes Unit of the Car Wash Task Force. A Operação Lava Jato, ela detectou a existência de um cartel de empreiteiras que atuavam junto à Petrobras. Então, as empresas elas atuavam em conluio, no sentido de forma pré-determinada, então elas destinarem
para cada uma dentro de um clube que foi criado. According to a secret agreement that existed for more than 10 years, the cartel would nominate one of its members to be awarded each Petrobras contract for refineries, oil rigs, and other multi-million-dollar projects. Foram apreendidos documentos sobre o cartel que buscavam regular o comportamento das empresas do cartel, como regras de campeonatos esportivos de diferentes esportes. Você via claramente que existiam 16 players e que o objetivo deles era maximizar os prêmios, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. The cartel rules resulted in steep overpayments for the work done. Petrobras executives were bribed to go along, and the cost of the bribe built into the contract. In fact, the scheme stretched far beyond Petrobras to building stadiums for the 2014 World Cup, the 2016 Rio Olympics, and other major infrastructure projects throughout the country. Que empresas que participavam desse cartel que o senhor mencionou? Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, IESA, Engevix, Mendes Júnior, UTC. In June 2015, the task force moved against the construction companies in the cartel. 12 top-level executives were arrested. Era o momento de dar um passo mais consistente que jamais havia sido dado na história, em que se alcançaram grandes empresários, pessoas que eram consideradas príncipes do empreendedorismo no Brasil. The most powerful prince arrested was Marcelo Odebrecht, CEO of the company that bears his name. Odebrecht is the largest construction company in Latin America. Its bribing operation typified that of cartel members and was the most extensive in the region. O que aconteceu foi que essa empresa estava resistindo até que vieram essas acusações bastante consistentes. Não existe contestação, comprovação que comprove as acusações. Hoje, completam-se 133 dias que eu estou preso em prisão preventiva. Com efeito sobre a minha imagem, sobre minha família, sobre a Odebrecht como um todo. Tá? Que eles não esperavam que fosse trazer à tona provas tão claras de que contas controladas pela própria empresa pagaram propinas diretamente em contas controladas por funcionários da Petrobras, de alto escalão, por executivos da Petrobras. On March 8, 2016, Marcelo Odebrecht was sentenced to 19 years in prison for corruption, money laundering, and criminal association. We headed to Salvador in northeast Brazil to get the Odebrecht company's response to the scandal. The business was founded here in 1944 by Marcelo Odebrecht's grandfather, and the city is still its headquarters. All these sites show your current business interest, or are they historical mostly? Eu acredito que está atualizado. Sergio Fogel is a long-time member of the Odebrecht Board of Directors. Despite the conviction of its CEO, Odebrecht still operates in more than 20 countries around the world and had revenues of about $26 billion last year. Até hoje, você ser identificado como alguém de uma das empresas da Odebrecht, as pessoas lhe colocam sob suspeita. O que há 5 anos atrás era motivo de admiração, hoje é motivo de absoluta suspeita. The position of the company was to stonewall, to deny everything, to deny, and deny. Não há desculpa para o amortecimento de relevar esses atos de desvios de conduta. Não há nenhuma desculpa. Mas, na medida em que se aceita, como durante décadas e décadas e décadas se aceitou aqui no Brasil, que para o cidadão obter uma carteira de identidade era alguém que certamente pagava alguma coisa ao agente público para expedite o processo. Odebrecht didn't invent a corruption, but it made it work in a competitive way. It was able to prove that it had also an amazing capability of organizing a very efficient corruption. Com toda a nossa força de empreender, nós conseguimos, no conjunto da organização, realizar atos que hoje em dia seriam absolutamente inadmissíveis. Houve uma certa cegueira coletiva,
houve uma certa tolerância inicial que depois se expandiu de uma forma incrível. According to authorities, Odebrecht had a division that ran an intricate off-the-books accounting system and had its own bank to bribe not only company executives but politicians. That started to become clear when Marcelo Odebrecht began talking in hopes of reducing his 19-year sentence. Sr. Marcelo, ainda prosseguindo, esses pagamentos não contabilizados, encontrava-se também pagamento de vantagem devida para agentes públicos? Sim. Para agentes políticos também? Também. Members of all the major political parties in Brazil received kickbacks in exchange for appointing Petrobras executives. Dozens of congressmen, senators, and ministers have been implicated in the scandal. Odebrecht's testimony dealt a body blow to the Workers' Party of former President Luiz Inácio Lula da Silva and his successor, Dilma Rousseff. Olha, eu não tenho nem indicação disso. Eu sei o seguinte, a Lula e a Dilma, eles sabiam da dimensão do nosso apoio, sabia que era grande. Dilma Rousseff was impeached in August 2016. 2 weeks later, Lula was formally charged with corruption in connection with the car wash scandal. While Brazil's elite was being held to account, investigators were also making steady progress on the international front with the help of the U.S. Justice Department. Esse país é uma das praças mundiais de movimentação financeira, o que dá aos Estados Unidos jurisdição sobre boa parte dos crimes de lavagem de dinheiro que acontecem ao redor do mundo. Atuam de modo muito eficiente quando você busca identificar contas que foram mantidas lá para lavar dinheiro e eles fornecem os documentos de modo bastante rápido. In December 2016, the company pled guilty to American charges that it provided almost $800 million in bribes for more than 100 projects in 12 countries. Odebrecht agreed to pay a $3.5 billion fine and disclosed details of its corrupt activities in Latin America and Africa. No caso da Odebrecht, pelo menos dos 12 países que operou, era o mesmo sistema, o mesmo mecanismo, um plug and play. É uma corrupção em série. Odebrecht's guilty plea set of investigations throughout Latin America. Key to those efforts is deciphering how the money flowed from Odebrecht to corrupt officials, through countries like Panama that specialize in offshore banking. De aquí salió dinero para funcionarios de Brasil, para funcionarios de Perú, para funcionarios de otras partes del mundo. Rolando Rodriguez heads the investigative unit of the Panamanian newspaper La Prensa. He says police investigators here uncovered a Panamanian company tied to Odebrecht called Constructora Internacional del Sur. Era una empresa de papel. Recibía dinero de Odebrecht y eventualmente ese mismo dinero salía rumbo a cuentas en otros países, aunque principalmente hacia Suiza. De manera que la estructura de lavado estaba montada en sociedades, muchas de ellas panameñas, así como en cuentas bancarias, muchas de ellas fuera de Panamá. Many of the shell companies used by members of the Brazilian construction cartel to dispense bribes were set up by Mossack Fonseca, the law firm at the center of the Panama Papers leak, which exposed the financial dealings of some of the most powerful and wealthy people in the world. Mossack Fonseca es una de las firmas más viejas que se dedican al negocio de venta de sociedades anónimas como un negocio, es como un supermercado. Llegabas a Mossack Fonseca, decías, necesito 5 sociedades de Belice, 5 sociedades de Islas Vírgenes Británicas. O sea, ellos tenían oficinas en varias decenas de países. Así que, llegando aquí a Panamá, tú resolvías un problema como viajar a 10 países para obtener 100 sociedades. But Panama was not only a conduit for corrupt payments, it was a good place for sweetheart deals. Sin ninguna duda, Odebrecht en Panamá es la constructora más importante del país. Sus proyectos en este momento rondan alrededor de los $9.000 millones. Between 2010 and 2014, Odebrecht paid tens of millions of dollars in bribes to secure public works contracts. One of the most profitable was building the Coast Highway. Panamá terminó pagando muchísimo más por un proyecto que debió haber pagado mucho menos. José Antonio Domínguez, a legislator with the country's governing Panameñista Party, has been questioning the pricing of the project for years. Ese proyecto sin mayor cambio, porque no se hizo ningún cambio, de 133 millones y medio,
se licitará por 189 millones y medio. Esos 60 millones de dólares de diferencia, ¿por qué? ¿Para qué? Nosotros creemos que sí hay muchas coimas emanadas de proyectos y sin duda alguna la cinta costera es una de ellos. In July 2017, Odebrecht reached an agreement with the Panama authorities to pay $220 million in fines and provide information about public corruption to settle bribery charges in the country. Entonces yo cometo un daño a un país por 2.000, 3.000 millones de dólares, acepto pagar 300, 500 millones, 1.000 millones y después de un tiempo me dejan libre. Tremendo negocio. Tensions over the way Odebrecht conducted its business are growing throughout Latin America. The latest flashpoint is Peru, where the country's ruling establishment is under siege from its connections to the company. Lo que han hecho es corromper por completo a la clase política, penetrarla. Attorney Walter Albán served as the public ombudsman in Peru from 2000 to 2005 during the presidency of Alejandro Toledo, now accused of receiving bribes from Odebrecht. Ya ha quedado demostrado de que hay transferencias hechas a través de estas empresas offshore, pero también de amigos muy cercanos. Odebrecht wanted the lion's share of a multi-billion-dollar highway project connecting the Peruvian coast to Brazil, and they got it. Toledo has been charged with accepting a $20 million bribe to steal them the business. According to Jorge Barata, the head of Odebrecht in Peru, who confessed in 2016, the final deal was struck in Brazil. Hotel Marriott de Copacabana, na suíte presidencial. Quem estava nessa reunião estava presente o Alejandro Toledo, presidente do Peru, né? Presidente do Peru. Peruvian prosecutors are trying to extradite Toledo from the U.S. to face bribery charges, which he denies. Albán says Odebrecht didn't just pay off individual politicians. The company promoted its interest by gaining influence over the political system itself. El esquema de Odebrecht no solo tiene que ver con el soborno para conseguir obras, sino que había una práctica también de promover candidaturas, de financiar partidos políticos, y no a uno, sino a todos los que podrían tener alguna posibilidad de ganar. Barata admitted to giving millions of dollars to the Nationalist Party to finance the campaign of Ollanta Humala, Peru's president from 2011 to 2016. Eu recebi uma ligação do Dr. Marcelo Odebrecht. Ele ligou em meados de 2010. Certo. Junho, por aí, julho de 2010. Certo. Pedindo que a gente contribuísse com $3 milhões à campanha. Barata said his company supported the left-wing Humala not only to promote Odebrecht's interest in Peru, but to curry favor with Lula's Workers' Party in Brazil. E o Partido dos Trabalhadores tinha o interesse de que toda a América do Sul tivessem presidentes que fossem da mesma linha política, da mesma linha econômica que representava o Partido dos Trabalhadores. E o Humala tinha y guardaba esas características. Esta empresa tuvo, digamos, vínculos de tipo político muy fuertes con el partido del expresidente Lula en Brasil, y en una situación que algunos califican como una suerte de estrategia geopolítica y una alianza que pone en evidencia de que la corrupción no es una cuestión privativa de la derecha o de la izquierda o de cuestiones ideológicas. Both Humala and his wife, Nadine Heredia, who was General Secretary of the Nationalist Party, are now in prison awaiting trial. Conservative opposition leader Keiko Fujimori and her Popular Force Party are also being investigated for taking money from Odebrecht to fund her 2011 presidential bid. She says the accusation is false, but Marcelo Odebrecht has testified that his company helped finance her campaign. And in February, Barata confirmed giving more than $1 million to support Fujimori in the presidential race. No hay propiamente partidos políticos, hay aparatos partidarios o que se definen partidariamente, pero en rigor sostenidos por plata que viene de la economía ilegal en todos los casos. Last December, the car wash scandal arrived at the doorstep of Peru's current president, Pedro Pablo Kuczynski. Las mentiras del señor Kuczynski. Peru's Congress launched impeachment proceedings against Kuczynski,
alleging his companies received almost $800,000 from Odebrecht while he was serving as a public official. Kuczynski denies all wrongdoing and narrowly avoided impeachment, but prosecutors continue to investigate his company's dealings with Odebrecht. Pero acá se trata de una corrupción y una serie de delitos bastante sui generis complejos y que involucran distintos gobiernos, no solamente uno, por lo menos tres. Pablo Sánchez, Peru's Attorney General, is overseeing the prosecution and investigation of Peru's president and other high-level officials for dealings with Odebrecht. Why do you think the Lava Jato case went so far in Peru? How does corruption in Peru now compare with the historical corruption standards here? No hemos aprendido la lección. Nuestro país no se ha preparado para afrontar casos de esta naturaleza. Nuestro país no se ha preparado en temas de prevención de delitos. Nuestro país se ha confiado mucho, digamos, en la actitud de los funcionarios del Estado, los políticos de nuestro país. De manera que no hemos avanzado nada, o hemos avanzado quizás muy poco, porque lo que nosotros hagamos ahora, es decir, las investigaciones bien hechas, buenas sentencias, buenas condenas, eso va a evitar en el futuro que se pueda cometer lo mismo. Every week seems to bring new developments around the world in connection with the car wash scandal. Governments from Ecuador to Angola are dealing with the repercussions of the case. Back in Brazil, the Supreme Court is considering former President Lula's appeal of a 12-year sentence he received for corruption. His plans to run for president are in danger of being derailed. A Lava Jato, ela destapou a podridão da política brasileira. Esse destapar dessa podridão levou a população até a descrença no sistema democrático. Mas era melhor manter tapada? Evidente que não. Essa podridão, ela estava se alimentando, se reproduzindo num falso sistema democrático, um falso sistema de Estado de Direito. Quando se destapa, isso gera tensão, descrença, corrupção. Mas o que aconteceu agora era algum momento necessário para mudar a trajetória de impunidade histórica, de corrupção profunda. As for Odebrecht, the company hopes the agreements it has signed with 8 countries will allow it to continue operating as one of the largest construction companies in the world. Odebrecht wants to continue working. Can you give me a compelling reason why, after all that we know, after all the lies we were told, I should now trust Odebrecht? Então este foi processo de muita dor, continua sendo processo de muita dor, uma ferida imensa. Eu acho que a pessoa vai ter que confiar gradualmente. É a maior devolução de recursos para uma vítima na história do Brasil, na história da justiça. Last December, the Car Wash Task Force reimbursed Petrobras more than $200 million that the company overpaid for contracts as a result of corruption by its executives and the construction company cartel. Corrupção é uma serial killer que mata disfarçada de buracos em estrada, de pobreza nas ruas, de falta de medicamentos e de hospitais. Nós lutamos contra a corrupção como um mecanismo, um caminho para que nós possamos trazer mais justiça social para o nosso país. Lava Jato no Brasil hoje não é uma operação, não é uma investigação, não é um processo. A Lava Jato hoje no Brasil é uma atitude. A expectativa hoje do Brasil é que a impunidade comece a mudar. Esto está generando una nueva conciencia, sobre todo en la gente más joven, ¿no?, sobre lo que estamos afrontando. Las sociedades democráticas en las cuales se puede decir que el problema de la corrupción está por lo menos controlado son aquellas en las cuales hay vigilancia ciudadana. Está permanentemente mirando cómo se gastan los recursos, en qué se gasta, exigiendo que rindan cuentas las autoridades. En el caso Lava Jato, eso es algo que yo creo que está comenzando a ocurrir. La tendencia y el camino es ese. Olha, a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou pela terceira vez a nota de crédito do Brasil. O país agora está em um nível considerado estável. Esse grau de investimento representa uma garantia para investidores de que o país não vai dar calote.
Essa nota já tinha sido reduzida pela Agência de Classificação de Risco em setembro e agora caiu ainda mais. Em uma escala de classificação com mais de 20 notas, o Brasil ganhou BB-. Esta não é a nota mais baixa, mas indica que o país é arriscado, com a economia problemática e menos confiável. Isso serve de alerta para os investidores do mundo e mostra que o nosso país está longe do selo de bom pagador. Esse economista diz que o rebaixamento do Brasil já era esperado. Para ele, a medida foi correta devido à condução inadequada da política fiscal. A atenção dada ao ajuste fiscal foi muito tênue e apostou em as coisas de médio e longo prazo, como reforma trabalhista e como reforma da Previdência. Um dos principais motivos desse novo rebaixamento é o desequilíbrio nos gastos. A agência de riscos diz que o Brasil fez poucos progressos para frear o endividamento e corrigir o desequilíbrio nas contas. Pouco depois de saber do novo rebaixamento do Brasil, o Ministério da Fazenda divulgou uma nota dizendo que o governo federal mantém-se comprometido com a consolidação fiscal, que deve progredir com a agenda de reformas em debate no Congresso, com a melhoria da produtividade e a retomada do crescimento. O texto diz ainda que o governo conta com apoio e a aprovação das medidas necessárias para o país pelo Congresso Nacional. Para o economista, as outras agências de risco devem aguardar as eleições antes de fazer qualquer mudança na nota do país. O novo presidente da República, com o novo Senado, nova Câmara, ele terá que apresentar e discutir um programa de ação. Ele não poderá se furtar isso. Porque se vier a se furtar a essa discussão, me parece que dificilmente ele será eleito. E se ele discutir isso com um ponto de vista de adversário do equilíbrio fiscal, aí o mercado vai seguir a nota e vai para baixo. A economia do Brasil recebeu um novo baque nesta sexta-feira. A agência de classificação de risco Fitch reduziu a nota soberana do Brasil de BB para BB-, com perspectiva estável. A avaliação anterior era BB com perspectiva negativa. A decisão segue o fracasso das negociações para a reforma da Previdência, considerada essencial para sanar o déficit público. A agência questiona a viabilidade da reforma a poucos meses das eleições presidenciais e legislativas de outubro, que ainda não tem nenhum candidato do agrado do mercado. Esta é a segunda redução de classificação da dívida brasileira recente. Em janeiro, a Standard & Poor's reduziu para BB-, citando motivos parecidos. Com o rebaixamento, o Brasil se mantém entre os países que não têm o selo de bom pagador. Fala, galerinha! O Brasil foi rebaixado. A Fitch, mais uma vez, rebaixou as notas de crédito brasileiras e ainda colocou o outlook negativo. Bom, você vai ler o jornal, muito provavelmente você vai ler que as consequências disso vai ser a falta de investimentos. Afinal de contas, há muitos fundos que só investem em países que têm grau de investimento ou um nível superior ao nível que foi colocado agora pela Fitch. Pois eu digo o contrário. A gente vive um momento hoje de retomada da nossa economia. Nesta semana, a mesma que a Fitch rebaixou o Brasil, saiu o dado do IBCBR, um índice de atividade econômica, mostrando que o PIB do ano passado veio além das expectativas, e é essa a nossa expectativa, inclusive, para o dado oficial que vai sair em breve. A gente também acredita que esse ano de 2018, a atividade econômica deve ser maior do que o consenso do mercado. Então a gente tem uma atividade melhor, um cenário de inflação benigno que não preocupa de maneira alguma e grandes chances de mais uma redução de 0,25 pontos percentuais na taxa básica de juros. Ou seja, o ambiente ainda é propício para o mercado de renda variável. Então é como eu disse no meu Twitter, podem rebaixar o Brasil, mas não vão rebaixar o meu otimismo. Eu acho que o cenário de retomada, ele ainda está num ambiente embrionário, no estágio embrionário, e que a gente tem muito ainda para avançar, e esse upside ainda pode ser percebido não só pelo mercado acionário,
mas também pela provisão de lucros de empresas. A gente tem visto empresas importantes na Bolsa, no nosso mercado, reportando bons resultados. Então vamos em frente, vamos seguir nessa toada, seguindo com os níveis de mercado internacional extremamente favoráveis ao mercado de commodities, entre outros, para a gente seguir comprando Brasil. Sigo otimista, podem rebaixar, mas o meu otimismo segue em frente. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nessa semana vamos falar sobre o rebaixamento do Brasil. Na última sexta-feira, a Fitch derrubou a nossa nota de risco. Por quê? Porque o Brasil simplesmente não aprovou a reforma da Previdência. Não se trata aqui de supervalorizar essa informação, mas também não se trata de menosprezar a visão da agência de classificação de risco. É ruim para a imagem do Brasil no exterior que nós sejamos rebaixados, mas também não é o fim do mundo, né? O Brasil já tinha sido rebaixado pela S&P, a SP, a Standard & Poor's, e agora provavelmente também será rebaixado pela Moody's. Qual é o impacto para a economia? Bom, o impacto é um impacto de desânimo, de ficar mais caro você contrair crédito no exterior, tanto o país quanto empresas que buscam recurso lá fora. Do ponto de vista prático do dia a dia, isso pouco interfere. É claro que quando a gente olha para a questão fiscal das contas públicas, isso sim preocupa na medida em que o Brasil não conseguiu, no governo Temer, aprovar uma reforma da Previdência. A Moody's vai rebaixar? A resposta é sim, é uma questão de tempo. E por fim, quando voltaremos a ser grau de investimento? Infelizmente vai demorar muito. Por quê? Porque o Brasil demorou muito para conquistar o grau de investimento, demorou muito para perder o selo e agora vai ter que ralar bastante, convenhamos, para reconquistar esse selo de bom pagador. Infelizmente, neste momento, a visão que o mundo tem do Brasil é de um mau pagador. Por quê? Porque as contas públicas estão no vermelho e não há nenhuma perspectiva de que o Brasil volte para o azul. O primeiro passo no próximo governo, a partir de 2019, será aprovar sem medo uma reforma da Previdência. Sem isso, não há nenhuma chance de o Brasil voltar a ser grau de investimento. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Vicente Koch, economista-chefe do DMI Group. Vicente, hoje no segundo bloco eu destaquei aqui alguns riscos. Por exemplo, o risco de rebaixamento. A gente teve recentemente a Fitch rebaixando o Brasil e há uma perspectiva de a Moody's seguir o mesmo caminho. Isso preocupa, na sua opinião? Olha, enquanto macroeconomia preocupa sim, porque piora a visão que os estrangeiros têm do país, da fortaleza do país, e nesse sentido afasta alguns investimentos que são muito importantes para o país. E eu não tenho dúvida de que o adiamento da reforma da Previdência pesou nisso, né? O que a gente faz agora? Não deu para fazer a reforma da Previdência. Aguarda o próximo governo, o governo tem alguma ação fiscal que ele possa fazer, de repente elevar impostos, cortar mais gastos, como é que a gente resolve o problema? Na realidade, o próximo governo, nesse governo não é mais possível, mas no próximo a prioridade realmente é fazer essa reforma da Previdência, porque você tem um desequilíbrio aí nas contas públicas. Isso é muito importante, então temos que aguardar, mas o próximo governo certamente tem que endereçar a solução para essa questão. Você acha que os candidatos vão ter coragem de debater o tema na eleição ou eles vão esconder essa questão da reforma da Previdência? Essa é uma questão muito importante que qualquer que seja o candidato, ele precisa, o próximo governo precisa resolver essa questão, porque senão a vulnerabilidade, o país está se tornando mais vulnerável ao aumentar o seu endividamento. Dado esse endividamento elevado, você vê espaço para aumento de impostos ou isso fora de cogitação? Eu entendo que esse seja um mecanismo do governo possível, principalmente nos impostos que já estão estabelecidos hoje, você meramente aumenta a alíquota, alguma coisa nesse sentido, que não precisaria passar pelo Congresso. Perfeito.
Há algum risco de um populista vencer a eleição? Ou seja, de uma agenda populista que jogue o Brasil de volta ao passado, que traga um Estado gastador de novo? Ou você acha que o mercado já trabalha com o cenário de que não importa o nome, mas quem vencer vai levar adiante uma agenda reformista? Então, eu entendo que o mercado sempre preferirá um nome reformista, porque o país precisa de reformas que são fundamentais. Agora, sempre correremos esse risco de algum populista, porque nós não temos ainda um eleitor maduro, né? Quer dizer, se vencer um populista, aí o impacto no mercado vai ser inevitável, é isso? O dólar sobe, bolsa cai, os indicadores pioram, essa é a tendência, é isso? Essa é a tendência. Muito bom. Alguma preocupação no cenário externo? Quando você olha lá Estados Unidos, Europa, China, Japão, tem algum ponto que preocupa, que possa piorar esse cenário de crescimento mundial e, consequentemente, atrapalhar o Brasil? Eu não vejo grandes riscos, exceto se os Estados Unidos, por exemplo, começar a aumentar muito as taxas de juros, e aí você canalizaria os investimentos globais para os Estados Unidos, ao invés de vir para o Brasil, e que é muito importante. Nós precisamos fazer investimentos aqui. No cenário mais provável, você acha que o Fed vai subir gradualmente os juros, sem grandes sustos? Exatamente. Agora, o Trump está tentando aquecer uma economia já aquecida. Isso não preocupa? Olha, essa parte eu entendo que é imponderável. Por exemplo, uma guerra que aí tornaria as variáveis mais complicadas de serem projetadas. Mas eu digo assim, o Trump anunciou recentemente corte de impostos, por exemplo. Um corte ousado que pode até trazer problemas na arrecadação. Isso, de alguma forma, pode movimentar a economia, os empresários vão ter mais dinheiro para investir, só que tem algumas pessoas preocupadas. Assim, o PIB americano já vem crescendo num patamar razoável. Se crescer demais, gerar inflação, não pode obrigar o Fed a subir elevar juros? Sim. Esse é o risco. Esse é o risco. Perfeito. Muito bem. Vicente Koch, economista-chefe do DMI Group, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã para participar do quadro Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá! Olá, vamos às principais notícias da tarde dessa sexta-feira. A Agência Internacional de Risco Fitch rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil de BB para BB-. Em comunicado, a agência argumentou que o rebaixamento reflete os grandes déficits fiscais, a alta crescente da dívida pública e o fracasso em reformas legislativas que poderiam melhorar a situação financeira do país. A medida foi tomada justamente poucos dias depois que o governo federal desistiu de tentar aprovar a reforma da Previdência. A votação da proposta estava marcada para terça-feira, mas não aconteceu por causa da intervenção no Rio de Janeiro, decretada na sexta da semana passada. Isso porque a Constituição não pode ser alterada enquanto a intervenção estiver em vigor. Ainda na economia, a conta de luz vai continuar mais barata em março. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que a bandeira tarifária vai continuar na cor verde no mês que vem, o que significa que não haverá cobrança extra.
No cenário internacional, o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediram ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ele apoie uma trégua na Síria. A proposta foi vetada ontem pela Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Desde domingo, a região da Guta Oriental, na Síria, tem sido bombardeada por forças do regime de Bashar al-Assad. 436 pessoas morreram até o momento, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Entre os mortos estão 99 crianças. O número de feridos passa de 2.200 e ainda há dezenas de desaparecidos. O Giro fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.